You step through me and the screen door hits the wall, and you're packing all your things. You say you're moving out there to Hollywood, and I can't do a thing when you say there's nothing for you in this cardboard town. And every bridge you cross, you're gonna burn it to the ground, and you won't listen to a word that I'm telling you. So who's running through these halls in the houses of pain that are staring back at me like the ocean from a plane? And I swear I've seen your eyes in the ghosts of Philadelphia. About you late at night sometimes when I can't sleep, 'cause I can hear the train. It's always there, you just don't know it till 2:45. You just can't hear it in the day when everybody's got your number in this plexiglass town where the birds ain't got wings, but no one makes a sound 'cause they all know how to fly. Just I wouldn't buy what they're selling you. So who's running through them halls and the houses of pain that are staring back at me like the Boa noite a você, meu amado, aqui é o Rodolfo que está falando. Nós vamos então ler o livro de Juízes no capítulo 2, versículo de 1 a 5. Juízes, capítulo 2, versículo de 1 a 5. E a Bíblia diz: O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Eu vos fiz subir do Egito e vos introduzi na terra que tinha prometido com juramento a vossos pais. E disse: Jamais romperei minha aliança convosco, e não fareis aliança com os habitantes desta terra. Derrubareis os seus altares, mas não ouvistes a minha voz. Não foi assim que agistes? Então eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Eles serão para vós uma armadilha, e seus deuses serão para vós uma cilada. Ora, desde que o anjo do Senhor dirigiu estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo soltou gritos e choraram. Eles deram a este lugar o nome de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Estas palavras do livro de Juízes que nós vamos conversar um pouco em nome do Senhor. É tão difícil aceitar, mas
queria ler essa passagem, aliás, eu li esta passagem nesses minutinhos que nós vamos conversar e relembrar o porquê que veio esse oráculo sobre a conduta de Israel. Bem sabemos, amados, que o livro de Juízes, logo aqui no capítulo 1 e capítulo 2, já conta a morte de Josué. Vocês viram que Moisés chegou até antes do Jordão, junto com aquela nova geração que saíram do Egito, os filhos, né, daquela geração que morreu no deserto, mas que saíram do Egito. E entre os anciãos estavam a família de Caleb e a de Josué. E Josué foi aquele que ficou designado para passar o Jordão a pés enxutos também e ali entrarem nas terras que o Senhor tinha prometido. Até então, as promessas se cumpriram. As promessas se cumpriram. Então Josué vai dizer para o povo tomar posse da terra. Mas é interessante que nessa tomada de posse da terra, lá naquelas terras, aqueles povos que já viviam ali e que tinham a sua religião e que todos eles eram idólatras, praticavam o ocultismo, adoravam os seus deuses, praticavam mesmo o satanismo. E quando a gente começa a olhar um pouco desses povos que ali habitavam, era realmente uma profanação. Ali acontecia todo tipo de pecado e de perversidade naqueles povos que não tinham o Senhor Deus como grande e único Deus. Eles adoravam uma diversidade de deuses, onde um dos mais famosos que nós ainda hoje ouvimos dizer é a divindade chamada Baal. Mas tinham outros, Dagon, Mamon. Por trás desses deuses, sempre a figura do inimigo de Deus, que desde o início tentou passar na frente de Deus. Então Josué disse, inspirado por Deus, que eles, quando fossem tomar posse da terra, era uma norma que eles extinguissem aqueles povos, passasse ao fio da espada, limpasse aquela terra. Eu queria explicar um pouco isso também, porque hoje nós podemos dizer, mas como que Deus então permitia que houvesse tantas guerras? No novo concerto, ou seja, no tempo que nós vivemos hoje, claro que não é assim, nós temos que extirpar o pecado do nosso coração, da nossa vida, da nossa casa. Temos que extirpar, temos que tirar. Naquele tempo, esta guerra simbolizava para nós, hoje, simboliza para nós hoje a mesma coisa. Arrancar do nosso meio o pecado. Naquele tempo, eram destruindo, tirando. Porque, gente, não era simplesmente uma afrontazinha a Deus. Ali se praticavam rituais macabros. Ali eles praticavam todo tipo de abominação. E veja que algumas divindades tinha como doutrina para agradar aquela certa divindade. Ofereciam os próprios filhos. E uma das divindades que eles tinham lá era a imagem de um enorme touro, de um enorme touro. Bem na barriga daquele touro havia uma entrada tipo um forno. Ali eles enchiam de fogo, aqueciam e colocavam as crianças vivas ali dentro. Esta era a cultura daquele povo que estava naquele Canaã, que precisava ser limpo. Outras divindades aceitavam
a orgia sexual como adoração. Então os filhos daquelas famílias, daquelas pessoas, os filhos e as filhas iam para um ritual de orgia sexual e aquilo era agradar aquela divindade. Tudo que era contrário à palavra do Senhor. A poligamia, a prostituição, o adultério e tantas outras aberrações eram praticados por esses povos. É óbvio que para o povo de Deus tomar posse da terra, eles tinham que limpar aquela terra. Porque senão, veja o que a palavra disse, versículo 2, não fareis aliança com os habitantes dessa terra, derrubareis os seus altares, mas não ouvistes a minha voz. Não foi assim que agiste, diz o Senhor. Então eu disse, não os expulsarei de diante de vós, eles serão para vós uma armadilha. E você pega o livro de Juízes, você vai percebendo que todas as tribos possuíram como herança as terras que a elas estavam destinadas. Mas sempre no final de cada livro vai dizer assim, mas eles não expulsaram os jebuseus, os amorreus, os heteus, os cananeus. Eles não expulsaram. Muito pelo contrário, algumas tribos diziam assim, não, fiquem aí para vocês cavarem poços para nós e arrumar a água e lavrar a terra. O que eles queriam? Queriam mordomia. Eles queriam que um povo profano trabalhasse para eles, em troca da vida. Mas isso não ia dar certo, amado. No início funcionou desse jeito. Já era uma desobediência, porque a palavra do Senhor disse, tirem, não façais aliança com este povo. Rompereis a aliança com este povo. Derrubareis os seus altares, mas isso não foi feito. Com o tempo, eles foram se aproximando. E as filhas dos israelitas arrumaram casamento com os filhos dos povos idólatras, ocultistas, praticantes da magia, da bruxaria. E corrompeu. E você vai ver no livro dos Juízes que de tempo em tempo o povo ficava na miséria. Mas que dê a palavra do Senhor. A palavra do Senhor disse, olha, aquela terra mana leite e mel, mas limpem ela. Apartai-vos do pecado. Apartai-vos de todo e qualquer tipo de corrupção com o pecado. Mas não. Eles não se apartaram. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Porque talvez nós estamos vendo uma chuva de religiosidade tomando conta do país. E surgem nomes fabulosos, bandas, ministérios, pregadores e trabalhos maravilhosos e ministérios fabulosos que arrebatam multidões. E a gente se impressiona com essas coisas e passamos a ignorar a palavra do Senhor. Nós começamos a ignorar, a deixar de lado meias verdades são ditas para o povo, como se fosse a verdade concreta. E muitos dizem assim, é importante é errar com a igreja, erre com a igreja, e começa a surgir esse tipo de ensinamento herético, contraditório com a palavra. Frases bonitas, frases de efeito, pessoas de destaque na mídia. E tudo que elas falam não se filtram, não se pede discernimento, porque afinal de contas é o fulano tal, é o ciclano. O importante é que ele falou, tinha muita gente ouvindo, passou a ser verdade, sacramentou. Ignora-se a palavra de Deus, ela nunca vai mudar. Ela nunca vai mudar. Tudo aquilo que contradiz a palavra, meu amado, desculpa. Mesmo que você há muito tempo acredita desse jeito, mesmo que na tua vida funcionou,
fez bem para você, mas se não está escrito na palavra do Senhor, não tem credibilidade. Pode ser a pessoa mais famosa do mundo. Se não tem amparo bíblico, eu não posso contradizer, porque a palavra não se contradiz. Veja a proposta inicial dos israelitas. Nós não vamos adorar o seu Deus, nós não vamos nos misturar com vocês. Fiquem aí, peguem um pedaço de terra e trabalhem para a gente. Com o tempo, gente, aquilo foi caindo no esquecimento. E eles se prostituíram, formaram aliança. Leia o livro de Juízes. Quantos que Deus levantou, que foi pregado a conversão, e Deus, então, levantava o povo de Israel. Mas é um efeito que acontece até os dias de hoje. É só você estar na bênção. É só as pessoas começarem a falar para você: você é bom, você tem a unção, você é isso, você é aquilo. Normalmente vai arrefecendo a vida de oração quando o orgulho vai crescendo. A vaidade, a soberba, a autossuficiência vai crescendo. A sua vida de oração vai diminuindo. E você começa a viver por causa dos elogios que te deram. O seu tempo de oração diminui, se já não diminuiu. Porque no início do caminho você passava madrugadas e madrugadas orando. Mas você agora tem um status, tem uma fama, tem um nome. Você é isso, você é aquilo. Mas o seu tempo de oração esfriou. O seu tempo de leitura esfriou. Porque talvez você está com pessoas importantes da comunidade. Então você vai dizer assim: não, agora eu não preciso. Eu sou aprovado por esse e por aquele. Engana-se. Quando a gente pensa assim, a gente se engana. Deus não se deixa levar pelas aparências. Se você está burlando a palavra do Senhor, se você lê a palavra todo dia, mas na hora de colocá-la, você deturpa, você prostitui a palavra. Não pense que Deus deixa se levar por isso, não. E aí você vai ver no livro de Juízes a dizimação. Algumas gerações passam 40 anos debaixo da escravidão, outras 10, outras 17, outras 15, mas todos que esqueceram as promessas do Senhor, sofreram, suas famílias sofreram, porque Deus não é brincadeira, não. Deus não é brincadeira, não. Fica aí na idolatria, fica na idolatria. Fica nesse ensinozinho que não converte ninguém. Fica nessas palavras, nessas profecias que não se cumprem, nessas visualizações que não são de Deus. Fica para você ver se Deus vai pôr a mão nisso, se Deus vai abençoar isso. Fica esperando prestígio humano, para você ver se Deus vai abençoar esse tipo de trabalho, esse tipo de comunidade. Eu vi uma pregação hoje, só para encerrar, um certo homem que estava no teu trabalho e a esposa dele foi ao supermercado. E quando ela saiu do supermercado, um mau elemento chegou, violentou aquela mulher, surrou aquela mulher. E alguém passava na rua, conhecia aquela mulher, conhecia o esposo daquela mulher, mas preferiu não ajudar aquela mulher. Ele conhecia a mulher, ele conhecia o esposo da mulher, mas ele preferiu não ajudar aquela mulher. E aquela mulher foi violentada, foi surrada. Quando aquele homem chegou do trabalho, ficou sabendo do que aconteceu com aquela mulher, ele perguntou, mas ninguém viu. Ninguém conseguiu socorrer, era durante o dia. E aí falaram o nome desse conhecido. Olha, conhecido viu, mas preferiu não fazer nada.
E ele ficou cheio de ira. Ele ficou cheio de ira porque era a esposa dele. E ele conhecia aquele que se tornou um espectador daquela cena terrível. Não se incomodou. Não é minha mulher. Não é minha família. Pensou assim e não socorreu. Moral da história, irmãos. A esposa chamada igreja é a esposa de Jesus. A igreja é a esposa de Jesus. E quantos estão violentando essa esposa? Quantos estão surrando com mentiras, com heresias, com hipocrisias, misturando o pecado com o santo, o profano com o santo, e dizendo não tem importância, viva a si mesmo, tenha um namoro desregrado, vá para os bailão, para os gordos da vida, e depois vá comungar o corpo do Senhor, não tem problema, o importante é você filtrar, vá para o carnaval, não tem problema, pode sambar à vontade, o importante é você filtrar, olha, pode ir na festa aí, beber, sabe, pode, o importante é você estar em paz consigo mesmo. Estão surrando a esposa do Cordeiro todos os dias. Você conhece a esposa do Cordeiro, você faz parte. Não lave as tuas mãos agora. Nesse tempo de uma geração de fim de tempos, alguém poderia ligar aqui e dizer, você está fanático dizendo essas coisas, mas eu quero dizer para você, meu amado, a nossa geração é uma das últimas, se não for a última geração, de tempos aonde não se tem firmeza mais. Mesmo o cristão não é de confiança. Muitos cristãos são caloteiros. Muitos cristãos estão com o nome sujo. Muitos cristãos causam horror nos seus vizinhos. São pessoas que são altamente descontroladas. Cristãos que não têm vida de cristão, cristão que assiste novela a semana inteira e comunga no domingo, cristão que fala piadas, que assiste até pornografia e vai para a igreja no domingo. É esta geração. Não pense porque o teu trabalho é um trabalho bonito, que basta. Isso não quer dizer nada. Não pense porque você foi no retiro com 500 mil pessoas e por causa do número de pessoas, aquilo engana Deus, aquilo enrola Deus. Há muitos retiros por aí, meu irmão, que a madrugada dá medo na gente. Dá medo, não se tem controle. Se mostra o bonito, mas não se mostra o feio que acontece nos bastidores, onde há muitas pessoas aglomeradas. Não se deixe levar pelas aparências, porque Deus não se deixa. O céu, ele passa por porta estreita e por cruz. O céu passa por renúncia. Alguém está esquecendo de dizer isso. E tudo está valendo, porque se coloca um rótulo bonito, uma música bonita e pessoas sorridentes e acham que a palavra de Deus não faz sentido. Mas olha só o que Deus disse aqui. Não fareis aliança com habitantes dessa terra, derrube os seus altares, mas não ouviste a minha voz. Então eu disse, não os expulsarei de diante de vós, eles serão para vós uma armadilha. A música que você ouve na tua casa exalta o nome de Deus ou exalta o sexo? Os adornos da tua estante é uma Bíblia, um vaso, ou são bebidas que estão aí adornando a tua casa? É muito fácil ter uma religião de domingo. É muito fácil ter uma religião de 1h30, 2 horas, onde você, na maioria das vezes, não entende nada do que se passa ali. Do que entrar pela porta estreita. Que o Senhor nosso Deus, que é misericórdia, mas também fulmina o pecador, que Ele nos dê entendimento para sermos uma geração de fins de tempos, fiel ao nome e à palavra dEle. Entremos em oração, para que Deus nos conceda sabedoria nos tempos de hoje. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.